Olá, querido aluno, eu sou o professor João Carlos e vamos tratar agora do estudo de caso da disciplina Arte e Musicalização aplicados à educação, tá bom? E, evidentemente, nós teremos aqui um estudo de caso bem bacana, que vai trazer a possibilidade de discutir um pouco com o lado prático, com aquilo que a gente possa pensar sobre a possibilidade de levar a música para a sala de aula, de levar a música para as crianças, na educação infantil, no ensino fundamental e, claro, para que isso seja ali uma proposta fundamentada, tanto pela teoria apresentada na BNCC, mas também para que isso seja uma experiência significativa para os alunos, tá bom? Então, para que a gente comece a nossa reflexão, trago uma frase de Epícteto que diz: só a educação liberta. Então, naturalmente, numa correlação direta, né, de que aquilo que você aprende, aquilo que você adquire como conhecimento não pode ser tomado de você, no sentido físico, né, mas naturalmente a ideia de que quando você entende ou você descobre algo novo, uma técnica nova, uma ideia nova, isso literalmente pode levar a outros lugares, a outras condições, e essa ideia clássica, né, da libertação como forma de apropriação de um lugar que é seu, de um espaço que é seu, por meio do conhecimento, tá bom? Então a pergunta para que a gente entre nesse estudo de caso é: vamos entrar na roda? Mas que roda, professor? Nas brincadeiras de roda. Claro que é uma prática bacana, que nós discutimos isso lá na unidade 5, você pôde acompanhar, mas que vale a pena a gente aprofundar e entender que o quanto que a música é importante para a formação da criança, o quanto que a música é importante para a formação dessa criança dentro da escola, e aí a gente chega a algumas perguntas importantes. O som, o ritmo, a música é algo comum para o bebê, para a criança? E claro que acredito que todos sigam pelo mesmo caminho, que a resposta é sim, né? A criança, o bebê, o feto, já em sua formação dentro lá do útero da mãe, quando ela tem a audição desenvolvida, formada, ela já tem, né, a experiência de alguns sons, de algum movimento, de algo que está acontecendo ali, que quando a criança realmente nasce, essa experiência é algo único. Então ela sai de um ambiente extremamente, né, protegido, com sons mais abafados, e ela parte para um ambiente onde ela vai ter uma diversidade imensa de sons, uma diversidade imensa de ritmos, uma diversidade imensa, claro, depende dos pais, uma diversidade imensa de músicas que ela começa a ouvir. E, claro, tudo isso é um grande estímulo para que ela se desenvolva, para que ela entenda quem está ao seu redor, o que está acontecendo ao seu redor, naturalmente a identificação da voz do pai, da voz da mãe, de um irmão, de uma irmã, da avó, dos avós, né? Às vezes de um animal que está ali. Isso mostra para nós que um bebê, né, e claro que a gente pensa que uma criança com 6 meses já pode ingressar na educação formal, ele está experimentando, vivenciando essa condição do som, do ritmo, da musicalidade desde seu nascimento. O que nos faz repensar que o papel da música na escola, ele é fundamental. Ele é uma das linguagens que a criança também adquire na escola. Ah, professor, mas na escola o aluno vai para aprender a linguagem do código da língua materna? Também, né? Mas a gente vai lembrar que a linguagem, né, da língua materna que nós aprendemos também na escola, ela também é adquirida no ambiente familiar, né, com o pai e a mãe falando, com os avós falando, com as pessoas que estão próximas falando. Ou seja, da mesma importância que nós devemos dar para a formação da língua materna, no nosso caso a língua portuguesa, nós temos que dar também para a formação da língua musical ou das linguagens que a música nos propicia. O que nos remete diretamente a uma experiência com as cantigas de roda. Bom, se o som, se o ritmo, se a musicalidade é fundamental para que a gente compreenda o mundo que está ao nosso redor quando nós somos crianças, bebês, naturalmente isso deve ser fundamentado e aprofundado na escola, da mesma forma que nós temos com a linguagem
com o código escrito, né, ou com a linguagem oral, o que mostra para nós o quanto que nós damos importância para o ensino da língua materna e muitas vezes não damos a devida importância para essa linguagem musical. Então, olha que bacana. A brincadeira, o som, o ritmo, a musicalidade, tudo isso faz parte do universo da criança desde o momento que ela nasce. E isso também pode ser levado como uma forma pedagógica de formação nas experiências. E aí a gente volta lá para a BNCC, você vai lembrar aquilo que nós discutimos lá na unidade 1, que as duas grandes orientações para a educação infantil é o cuidar e essa formação pedagógica. O cuidar no sentido físico, né, sanitário dessa criança, porque realmente é um bebê, né, ela pode entrar ali muito pequena e vai sair ali da educação infantil, né, com 5 anos e 11 meses, nos dando que é uma formação muito díspare, né, uma criança que entra com 6 meses para aquela que sai com 5 anos e 11 meses, mas há essa ideia do cuidar e dessa formação pedagógica. Mas também nós devemos lembrar que isso é promovido por meio de 2 eixos que a BNCC nos apresenta, que são as interações e brincadeiras. E claro que dentro das possibilidades de interações e brincadeiras, a música é uma delas e é um instrumento muito importante para que isso possa acontecer. Então, acompanha o que Torre diz para nós. Os conteúdos dos textos poéticos, das cantigas de roda, englobam conceitos, ideias, maneiras de pensar e agir, valores e criação abstrata, como idioma, literatura, ciência, filosofia, lei, religião e arte. O que isso quer dizer? Que quando nós estamos trabalhando a linguagem musical, a música, o ritmo, todos esses conceitos envolvem, englobam o nosso contexto diário, que é o entendimento daquilo que está ao nosso redor, que é um pouco da nossa religião, um pouco da nossa sociedade, um pouco da nossa política, um pouco da filosofia. Claro que a gente não está falando diretamente sobre um conceito filosófico, mas naturalmente essas brincadeiras de roda, a discussão dos textos, das letras que estão ali, das teorias que vão reger a ideia do ritmo, do som, já passam para a criança em forma de uma brincadeira conceitos que são naturais para nós do mundo civilizado. Então as interações, o respeito ao corpo, o respeito ao amigo, há essa ideia do conhecimento das partes do corpo, como nós podemos movimentar o corpo, quais são os limites que o nosso corpo tem. Aspectos não só do entendimento, como nós já discutimos, né, das diferenças de som que nós produzimos, as notas musicais, e como isso pode ser articulado, um conhecimento cognitivo, como nós podemos produzir som com o nosso corpo, pelo nosso instrumento fonador, pelas nossas mãos, com os nossos pés, usando, né, outros materiais que não são só o nosso corpo. Essa composição, de uma forma interativa e por meio de uma brincadeira, ela nos ensina ou nos perpassa por vários conceitos que são os conceitos da vida da sociedade. Eu sempre gosto de fazer essa comparação, a escola é um microcosmo da grande sociedade que nós vivemos. Então isso nos prepara de alguma forma para esse olhar futuro desse aluno como cidadão, tá bom? E olha que bacana, se a criança tem essa vivência musical na sua casa, desde o seu nascimento, é natural que essa vivência também o agrade ou também o estimule a entender outros conceitos, outras dinâmicas na escola. Então, olha que bacana. Então, olha como seria interessante um trabalho transdisciplinar, envolvendo várias disciplinas, por meio da música, para que ele trabalhe de forma atrativa, curiosa, diferente, um conceito sobre lógica, matemática, sobre ciência, sobre religião, sobre filosofia, sobre a língua materna, no caso da nossa língua portuguesa, e isso vai sendo conjugado ou sendo articulado pelas diversas possibilidades que a música nos dá. E aí nós chegamos nas cantigas de roda, nas brincadeiras de roda, onde você pega músicas com uma letra fácil, com rimas fáceis, que você vai ter um ritmo
muito harmonioso, ou seja, muito bom para a criança brincar, para a criança se mexer, que estimula uma dança, uma brincadeira, algo em conjunto ou individual, e que propicia, então, o resgate de alguma tradição, o resgate de algum valor regional ou de uma história regional, que é não só um aprendizado no sentido histórico, mas também dessa continuidade da bagagem cultural que nós temos como seres humanos, mas também o desenvolvimento disso por meio de uma brincadeira que possa desenvolver para nós um raciocínio lógico, um raciocínio científico e, claro, uma experiência. Uma experiência que vai envolver o ritmo, a musicalidade, um contexto histórico, uma aprendizagem em grupo, uma interação muitas vezes motora e social com o colega que está à sua esquerda, com o colega que está à sua direita, e tudo isso promovendo por uma brincadeira de roda. Então olha lá o que Martins nos apresenta. A criança vive mergulhada no ambiente sonoro, ainda brinca com os sons. A sua comunicação é lúdica, onde se percebe que a criança inicia sua aprendizagem através das brincadeiras, pelas canções de ninar de sua mãe e as músicas infantis, sendo uma das formas importantes de expressão humana, o que por si só justifica a sua presença no contexto de educação. Então olha que bacana. O que Martins está falando é aquilo que eu acabei de reforçar. Só por esse contexto natural e íntimo da criança ter uma experiência logo ao seu nascimento e do convívio familiar e ter isso algo comum, levar essa experiência fértil, rico e produtiva para o ambiente escolar já é uma grande justificativa. Aliar essa experiência a uma aprendizagem motora, cognitiva, histórica, contextual, e aí aliar a isso as interações sociais, o que a BNCC propõe muito forte, que é o desenvolvimento das habilidades emocionais, está possível de ser realizado numa cantiga de roda. Então você traz essa experiência que é frutífera, e já consolidada no ambiente familiar, que a criança já tem isso, você traz isso para a sala de aula e você incorpora isso ao desenvolvimento motor, social, cognitivo da criança, propiciando a ela, então, um desenvolvimento muito mais significativo do que só uma experiência sinestésica, de ouvir e gostar da música, mas também um entendimento sobre o que aquela música quer dizer, quais sons estão ali presentes, um ritmo, ao desenvolvimento de instrumentos musicais ou a produção de sons com o seu próprio corpo, o trabalho em conjunto com 1, 2, 3, 4, um grupo de amigos e, naturalmente, tudo isso é uma condição que está apresentada pela BNCC nas interações e na brincadeira, no cuidar e, ao mesmo tempo, nessa formação pedagógica do conhecimento, que é o objetivo da escola do conhecimento acadêmico. Então, olha que bacana. Nós devemos levar as brincadeiras de roda para a escola, para a sala de aula? Sim. Com a mesma importância que nós fazemos o uso, o ensino da língua portuguesa, da matemática, das ciências, da educação física, nós também devemos levar a musicalização como uma experiência que propicia o desenvolvimento de diversas habilidades, diversas competências que transpassam só a noção da música, ou a noção de ritmo, ou a noção de som, mas sim habilidades emocionais, motoras e cognitivas que fortalecem o vínculo da criança com a escola, mas também da criança com os colegas que estão ali ao seu redor e, naturalmente, desse laço afetivo, a construção de um conhecimento científico. Bom, para que a gente possa fechar, eu resgato aquilo que nós discutimos na unidade 5, quando falamos lá da cantiga de roda, a importância desse ato. Bom, as cantigas possuem uma letra fácil de memorizar, sendo formada por rimas e repetições que prendem a atenção das crianças, de modo que estimula a imaginação e a memória da criança. Então, essa justificativa é o grande pontapé inicial para que a gente firme a ideia de é necessário entrarmos na roda, entrarmos no processo da musicalização e trazermos essa tradição da cantiga de roda, as brincadeiras de roda, para a educação infantil, para o ensino fundamental, para que isso valorize e multiplique não só uma formação cognitiva, mas emocional,
motora e, claro, social. Bom, para que a gente consiga entender a importância disso, é a ideia de que eu e você não podemos ficar fora dessa prática. Hora que eu entro na sala de aula, hora que eu piso, eu preciso entender que essa experiência da música, do trabalho em conjunto, do conhecimento científico, pode estar atrelado a interações e brincadeiras. E você, vai ficar fora dessa roda? E aí eu pego o que o Winnicott diz para nós e fiz. A criança adquire experiência brincando. A brincadeira é uma parcela importante da sua vida. Por isso, não é perda de tempo levar a brincadeira, levar a cantiga de roda, levar a música para a sala de aula, mas é incorporar um valor afetivo, um valor que já é próximo da criança e acrescentar a esse valor o conhecimento, as práticas sociais, os hábitos, as tradições e incorporando isso, conhecimento e uma experiência viva, já que a criança aprende brincando. Então, para que a gente consiga resumir isso, a brincadeira musical, as cantigas de roda são fundamentais para que a gente entenda que é fácil e necessário que a gente leve essa proposta para a sala de aula com uma perspectiva de formação, não de um passatempo, mas de uma formação consistente, baseada nos dois eixos propostos pela BNCC, que são interações e brincadeira. E para que a gente feche, uma brincadeira proposta por Mário Quintana, poeta do Rio Grande do Sul, chamado tic-tac, né? Essa onomatopeia que lembra o tempo, né? O ponteiro do relógio. Esse tic-tac dos relógios é a máquina de costura do tempo, a fabricar mortalhas. Evidentemente, nessa comparação metafórica que ele faz para nós, né? Então esse barulho do relógio é aquilo que vai costurando o tempo e que vai construindo para nós, ou costurando, fabricando o tempo que a gente vai perdendo. Né? Então, cada dia que passa é um dia menos que nós temos, então o tempo, ou seja, esse tic-tac, ele vai costurando um pouco da nossa vida e, claro, nós, enquanto professores, enquanto docentes, também gastamos esse tempo dos nossos educandos e o nosso tempo, e espero que seja para formar uma grande coxa, uma grande construção de conhecimento para os alunos, para aquelas experiências que eles vão viver e para tudo aquilo que eles vão carregar de forma contínua para a sua vida, tá bom? Então esse foi o estudo de caso da disciplina Arte e Musicalização aplicadas à educação. Um abraço!